cozinha, que ele tá esperando a gente pra ensinar a fazer essa delícia. Ai, gente, brioche é muito bom. É o tipo de pão que não precisa nem ter acompanhamento, mas quando tem, ele fica ainda, né? Ele é tão especial que ele pode acompanhar várias situações, né? Como eu falei no começo do programa. Quer pôr uma manteiguinha, um requeijão, quer colocar uma geleia, um patê. Funciona com tudo. Ai, Zé, não tenho dúvida que você vai arrasar nesse brioche também. Tudo bem, querido? É como você falou, ele é uma massa gostosa, só por si só, né? Macio, né? Mas você vê que eu fiz uma decoraçãozinha ali com aquele açúcar cristal. Então ele fica gostoso, né? E tem o simples, que é uma massa só do brioche. Que aí você põe uma geleia, você põe uma manteiga. Ele funciona tanto com acompanhamento salgado quanto doce, porque é uma massa bem neutra, né? Nós estávamos batendo um papinho ali agora. E até para quem gosta do doce com o salgado, você faz um brioche nesse formato redondo maior, você pode fazer um hambúrguer com brioche. Nossa, que delícia! E já está sendo feito, né? É verdade, tem algumas lanchonetes que deixam escolher, né? Nós temos lá na Coloca loja... o ciabatta, algumas opções, o pão australiano e o brioche está lá no meio também. Nós estamos fazendo um pão de hambúrguer, pão de batata doce, com um hambúrguer de kafta. Olha que sensacional. Delícia. Ai, eu não tenho dúvida. Te garanto que é sensacional. Pra gente, na próxima. Pode deixar. Que bonita, e a mesa fica tão bonita, né? Imagina convidar alguém na sua casa, vamos tomar um cafezinho e colocar uma fornadinha de brioche. Ele já é chique, né? Brioche. O nome é muito chique. É chique. Eu gosto. E o legal é que hoje você tem a ideia do faça e venda, tá? Isso. Quanto tempo dura o brioche depois de pronto? Ele pronto, como ele não tem nenhum tipo de conservante nem nada, ele feito depois de resfriado, embalado num saquinho plástico, uns 2, 3 dias. 2, 3 dias. Porque senão ele começa a perder a umidade e tudo mais, ele não tem conservante nenhum, ele resseca, né? Então de 2 a 3 dias não há problema nenhum. E eu não tenho dúvida que você vai arrebentar de vender, porque aquele pão quentinho, imagina só, fresquinho, macio, é aquele que a pessoa já na embalagem, ela faz assim, ó, dá aquela apertadinha de leve. Uma caminha, você aperta e volta. Compra na hora. Exatamente. Eu, pelo menos, sou assim, eu vou comprar pão, tem que dar uma apertadinha pra ver como é que ele tá de macio. Adoro pão macio. Vamos lá pros ingredientes, então? Pra fazer a massa do brioche, você vai usar 4 xícaras de chá de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 2 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de chá de leite e 3 tabletes de fermento. Só isso, gente. Olha aí, tirando o fermento que a gente não tem sempre em casa, o resto tem tudo, dá pra fazer hoje. Exatamente. Né? No passo aqui, eu vou usar aqui para hidratar o nosso fermento, eu vou pegar 1 colher de sopa de açúcar da receita, né? Tudo da receita. Tá. Eu vou misturar aqui com o fermento. Aí ele já derrete. Ele já derrete, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está ativando o nosso fermento. Ele vai virar aqui um caldinho. Para fazer esse pão em casa, se eu quiser usar aquela máquina de pão, pode. Será que é essa mesma receita? A máquina, você falou o quê? A batedeira? Não, aquela máquina de pão que já faz tudo, mistura, assa e tal. Sem dúvida. Dá para fazer com essa mesma quantidade, essa mesma receita? Aqui não é uma batedeira, né? Modo de dizer, é batedeira, é forno. É uma batedeira e forno, Você sabe que eu nunca tomei, assim, contato nenhum com aquele equipamento, não. Mas eu acredito. Também, com a sua arte, com a sua habilidade, vamos combinar que você não precisa, né, Zé? Com a praticidade, né? Tanto é que essas receitas grandes assim, lá na padaria, quando nós viemos fazer um trabalho com você aqui, a gente monoporciona tudo para poder dar certo, né? Porque isso é feito com a dona de casa, quantidades, né? Então, aqui eu peguei 1 colher de açúcar no fermento, vou pegar 2 de farinha, vou colocar aqui, eu chamo isso aqui de pé de fermento, a esponja. A única coisa esponja inicial, né? Eu estou hidratando ele aqui. Essa esponjinha vai aguardar 5 minutinhos, né? Ó, ela vai virar um mingauzinho. E deixa crescer 5 minutos. Por 5 minutos. Ele vai descansar. Tá. Ó. Tem alguma diferença se eu quiser usar o fermento biológico seco? Tem, é só a quantidade. Por exemplo, nós estamos usando aqui 45 gramas de fermento desse do... 45 são 3 tabletes, São 3 tabletinhos. Cada um tem 15. O seco nós vamos usar 15 gramas. 15 gramas. 15 gramas. Então é só um pacotinho. É só um pacotinho. Acho que o pacotinho vem 15, né? Eu acho que vem 15 gramas. Tá. Ó, aqui eu fiz a nossa Mas aí hidratação. não precisa desse processo, né?
Não, você pode fazer. Seco, mistura. Não, pode fazer. Pode fazer? Pode, você hidrata ele, né? Você vai dar uma potencialidade nele. O que vai acontecer? O fermento aqui, o açúcar já está começando a... Porque o fermento, ele come açúcar, né? Ele come açúcar, então ele já começou a trabalhar, já começou a crescer. Tá. Então, eu fiz esse meladinho aqui, eu vou cobrir ele, vou deixar 5 minutinhos aqui do lado, aí eu venho o resto dos nossos ingredientes. O sal, o restante do açúcar, né? Não esquece que é o açúcar da própria receita, né? Tá. Às vezes a pessoa deixa as 3 colheres e vai pegar mais uma. Coloca o extra, não. O extra não precisa. Aquela quantidade total que a gente já passou, total. né? Eu coloquei os ovos. Manteiga. E mexe. E eu vou dar uma incorporadinha. Que nem você falou da máquina do pão, eu digo o seguinte, a máquina eu acho que dá certo e a batedeira, né? Às vezes a pessoa, se a pessoa não tiver, quer evitar esse trabalho de manual, aí a pessoa põe na batedeira. Mas tem que ter aquele batedorzinho especial e gancho, né? A máquina não pode ser das mais fraquinhas também, né, Zé? Porque tem algumas batedeiras que não aguentam, né? Não aguentam, né? Senão você vai forçar a batedeira. Ó, eu já misturei aqui, aí eu 5 minutos aguardando o nosso fermento hidratado. Olha, eu volto com ele. Ah, aí já vem com... Ó, esse meladinho. Tá. Deixa eu avisar a galera que tá em casa que a receita vai entrar no ar novamente a partir de agora. Aí. Pra você que não conseguiu anotar antes, ó, aproveita, tá bom? Ó, tem pergunta pra você, Zé. Vamos lá. A Paty quer saber se pode pôr pra assar em formas próprias e a quantidade que coloca nas formas para venda, aquelas formas, né, de papel, como se fosse de panetone, etc. Ah, você trouxe, que legal. Já tá aqui. Aí, que é o tamanho de bolo inglês, né? Aquela forma de bolo inglês. Eu coloco não todo o leite, né? Pode sim, inclusive é o mais prático que existe até para vender. Verdade. Essas formas existem no mercado para comprar. E aí então, o preço que a gente vai falar no final, você já colocou a embalagem? Você já colocou eu coloquei a embalagem da forma, né? Essa, né? Essa forma. Tá. Depois a gente aí fala sobre depois isso. Tem a embalagem assim do... Que vai colocar de papel em cima, presente, o plástico, esse eu não coloquei. O celofane, né? Mas também são coisas assim que não vão aviltar muito a receita, né? Eu não coloquei todo o leite, tá? Tem que sentir a massa. Sentir a massa, né? Isso é uma massa bem molinha, bem lisa, bem macia. A Fátima é das minhas. Ia adorar um chazinho de maçã com canela junto com esse brioche, hein, Fátima? Maravilha. Que delícia! Vou colocar mais um pouquinho de leite. Essa é uma massa realmente... Pode sim, Renata. A Renata está fazendo a pergunta aqui, imagino que chegou antes de eu perguntar, sobre o fermento de saquinho, né? O fermento biológico seco. Então o Zé disse que sim, só você muda a quantidade, tá? Exato. Então em vez de 45 gramas, você usa 15 gramas do fermento biológico seco, que eu acredito que equivale aqui a um pacotinho. O seco é um fermento muito bom de se trabalhar com ele, porque ele é um fermento que ele tem uma longevidade muito grande, né? Ó, aqui a massa já está incorporadinha, eu vou trazer ela para a mesa, para a gente poder trabalhar com ela. E vai trabalhar. Vai pegar um pouquinho mais de farinha para... Aqui só uma farinhazinha pra gente... Essa massinha gosta de apanhar? Gosta. Então, tá vendo? Trabalha quanto tempo aí? Uns 10 minutos? Eu vou lembrar um grande amigo meu, uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Não é nem apanhar. A massa gosta de bastante carinho. Ah, carinho, massagem. Massagem. Isso não tá batendo nela, gente. Tá vendo? Tá fazendo massagem. Aliás, quem não gosta de massagem, né, Zé? Até a massa. O Ernesto era um grande homem, uma grande figura humana. Ele conversava com a massa, viu? É mesmo? Juro pra você. Mas tá vendo, gente? Isso é um grande ensinamento mesmo. Tudo que a gente coloca carinho, é óbvio que funciona muito melhor, né? Tá vendo? Ela automaticamente, ó, ela já vai ficando uma massa bem gostosa de trabalhar. E aí, é macia, a gente já consegue perceber a maciez dela, né? A pergunta do fermento também foi da Ana e da Sony. Beijo pra vocês, viu, linda? A Rosana tá perguntando se é salgada ou doce. Aí fica a critério, né? É doce, é uma massa doce. É uma massa doce? É uma massa doce. É um pouco mais de açúcar do que sal, né? Sem dúvida. Você vê que nós colocamos aí... Mas combina com o que você quiser, né? O que quiser. É por isso que eu te falei do agridoce, né? Você pode usar uma massa dessa para fazer um hambúrguer. Fazer um tipo pão de hambúrguer. Fica bom. E ela é uma massa doce, ó. Tá vendo, ó? Olha com que rapidez. Nossa, que ela já está soltando já solta da mão. Tá vendo? Aí é aquele trabalho.
Rasga a massa. Você vai sovando. Quanto tempo você faz carinho na massa? 10 minutinhos, né? Tranquilamente. Dolores também tá delirando em casa. Ó, esse aqui é o trabalho que a maceira faz. Ela leva no braço, ela traz. Isso é a ativação do glúten? Do glúten, dos ingredientes que para se incorporar tudo, né, na massa, né? Às vezes a pessoa não sova ela corretamente e você não conseguiu que todos os ingredientes se juntassem. O açúcar, o sal, a manteiga, os ovos, né? Então o trabalho de sovar é muito importante, ó. E ela é uma massa fácil de trabalhar, tá vendo? Ó. Massa gostosa mesmo, hein? Ó. A Alininha tá querendo o quê? Que maldade esse pãozinho com esse açúcar em cima, bem na hora do café da manhã. Verdade, né, gente? Outra dica. Delícia. Ela pode usar gotas de chocolate. Ai, meu Deus, imagina. Não seria melhor? Seria bom? Divino! Divino, Divino! A Noilda também tá aqui, a Val querendo um cafezinho para acompanhar. Nossa, que delícia. Ó. Tudo de bom essa receita. Vamos ver se tem mais dúvidas. Ó, olha só que massa. Linda. Ó. Agora ela tem que descansar depois da massagem? Isso. Agora aqui, você dá uma leve boleadinha nela. Né? Ela vai ter que aguardar aqui pelo menos 1 hora. 1 hora? 1 hora, nesse estágio aqui. Tá, mas aí a gente já tem uma outra coloca aqui, na tigela, tigelinha, coberto com um plástico, um paninho? Isso, para ela não ressecar. Tá. Tá vendo? Ela descansou. Essa nossa aqui já está aqui. Tá vendo? Ela praticamente dobrou. Essa vai para o mesmo estágio. Durante 1 horinha ela vai descansar. Tá. Põe ela no saquinho, deixa ela cobertinha. E bora trabalhar. Bora trabalhar. Ó. Ela fica em ponto de véu, essa? Ponto de véu. Ah. Aquilo que a gente vai mostrar aqui. Tá Olha lá. Ela fica translúcida. Translúcida, ó. Olha isso. É pra ter certeza de que tá na hora certa, né? De trabalhar com ela. Olha só, tá vendo? Você puxa ela aqui, ó. Ela só vai dá pra ver do outro virando lado. Um véuzinho, ó. É. Ela vira um véu. Perfeita. Ela tá fácil de trabalhar, ela tá descansadinha. Aí, que nem a pergunta dela. Nós vamos ter aqui nessas 500 gramas de farinha, 2 pães iguais àquele. Tá. De 400 gramas, né? Então eu só vou fazer aqui, ó, uma pequena divisão na massa. Para quê? Vamos cortar em pedacinhos iguais. Mais ou menos de 40 gramas, mais ou menos. Vamos fazer as bolinhas. Ó. Mais ou menos a palma da mão. Depende da mão, né? Igual a minha, assim. Para dona de casa ter uma ideia, mais ou menos umas 45 gramas. Tá. Se a pessoa tiver dúvida, vai trabalhar com isso, quer fazer bem uniforme, pode usar uma balancinha também, isso, né? Eu ia dar uma dica. Geralmente, quando a gente está dando essas dicas de receita, nós estamos colocando aqui para o fácil venda, né? Se a pessoa precisa ter em casa... Tem que ter padrão para vender, os padrõezinhos, né? Tem que ter as medidas. Por exemplo, uma balancinha vai ajudar bastante. Tá vendo? É uma massa bem elásticazinha. Verdade. Ó. Aquela massa que a criançada adora vir pegar um pedaço para ficar brincando. Né? Exatamente, ó. Deixa eu ver a pergunta dele aqui, da Vera, na verdade. Também é a minha dúvida. Eu quero saber se dá para fazer esse brioche salgado. Então, na verdade é assim, já não é o brioche, né? Porque você vai ter que mudar totalmente a receita. Você vai fazer o sal, porque você tem que, o sal vai ser maior do que a quantidade do açúcar. Então aí não é um brioche, aí é um outro pão. A gente pode fazer um pão caseiro, vamos dizer assim, para se tornar, mas o brioche não. Brioche não, daí é outra coisa. Aí mas é dá outra para a gente conseguir essa mesma maciez, a mesma fofura, sem dúvida. Num pãozinho salgado. Sem dúvida nenhuma. Você vê, um pão de hambúrguer, ele tem a mesma maciez do brioche, é um pão que leva um pouco mais de sal. Tá vendo? As bolinhas. Tá boleando, né? Boleando ela. Ai, que bonitinhos. Tá vendo? Você vai boleando elas. E quem não tem essa prática, vai fazendo uma por uma, assim? Então, na verdade é assim, o que eu posso dizer? Vai boleando uma por uma, enrolando como se fosse um brigadeiro. Então vamos lá, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Com a mão, ó, tipo uma coxinha, né? É. A pessoa vai jogando ela pra dentro assim, ó. E depois na mesa ela só dá uma puxadinha, uma ajeitadinha. Você pega a massa aqui, ó, totalmente fácil de macia, né? Aí você vai jogando ela assim, ó, como se fosse uma coxinha. Vamos fechando ela que nem uma coxinha, pra baixo. Ó. Você vai puxando ela pra baixo, ó. Lisinho em cima, ó, né? Ó. Aí você vai fazendo aquele porque essa prática é invejável, né? Mas em casa, né? Anos pra conseguir fazer ela isso. Vai fazendo isso. Você vai vendo que umas bolinhas aqui, eu cortei, elas estão um pouquinho maior. Você vai diminuindo e vai dando meio que um padrão pra ela. Tá. Tá vendo?
Essa aqui está um pouquinho maior, você corta. Então, com essa quantidade de massa, você consegue encher duas formas. Duas daquele lá. Daquela ali. Exatamente. Você vai boleando. Parece um super segredo, né? Ver o pãozinho assim na forma, tão bonitinho. Parece que, sei lá, brincou com uma trança, alguma coisa nessa linha. Não, é só colocar as bolinhas uma do lado da outra. Aqui, nem, por exemplo, esse aqui é uma forma própria para vender. Vamos dizer que a pessoa queira fazer em casa numa assadeira, de alumínio. Aquela forma tipo bolo inglês, né? Ela pode fazer no formato de trança também. Dá pra brincar com trança? Dá pra fazer bonito, hein? Com 3, dá pra fazer com 4. Recheado. Dá. Você pode fazer ela sem problema nenhum. Imagina um brioche, Romeu e Julieta. Fazer ele recheado? É. Dá certo, será? Dá certo, sim. Aí você faz tipo a massa do pão doce. Que queijo que você recomenda? Aí a pessoa pode usar o queijo branco, né, que é o queijo Minas, ou pode fazer diretamente assim com o próprio requeijão. Nossa, gente. Também fica maravilhoso. Aquela goiabada quentinha no meio do pão. Ai, meu. É bem dá para inventar o que quiser. O que quiser. Né? Ó, nessa forminha aqui, a gente coloca assim, ó, eu coloco sempre alternadinho, tá vendo? Um aqui, outro aqui, um aqui. Vai colocando na diagonal, assim. Isso, assim, ó. Que ela vai crescer. Ele vai crescer. Quanto tempo agora antes de levar para o forno? Aí é que tá. Como é uma massa bem rica, assim, de gordura, de ovos e tudo mais, ela aqui, antes de ir pro forno, ela vai esperar mais ou menos entre 1 e 1h30. Tá. Sempre acomodada num recipiente fechadinho, né? Ó. Já coloca na forma que você vai levar ao forno, né? Vai levar ao forno. A Vivian tá querendo saber com que mais que você pode rechear. Tem bastante gente pedindo, antes dessa resposta, tem muita gente pedindo a receita novamente, a gente vai colocar para vocês, tá bom, gente? Anotem isso, são poucos ingredientes. Eu falei agora aqui da Romeu e Julieta e tal, você falou de chocolate. Que outras ideias de recheio você daria? Então doce de leite? E Nutella? Nossa Senhora! O que você acha da Nutella? Eu acho bom, mas minha parte em doce de leite eu não abro mão. O que a gente pode fazer assim, inclusive eu dou uma dica, por exemplo, na hora que ele sair do forno, ou ela pode fazer, para fazer a massa recheada, ela vai ter um pouquinho mais de trabalho. O que acontece? Quando ela sai do forno, ele está bem quentinho e ele está bem macio. A pessoa com um bico de confeiteiro, aquele bem fininho, certo? Pega um saco de confeiteiro, coloca o recheio desejado, ou um doce de leite, ou um creme base, creme né? de amêndoa, de avelã. Sim. O creme de avelã que é de chocolate, né? Que mais? A própria goiabada em si. Uma ganache, enfim. Uma ganache. Existe hoje aquele leite condensado, o mais duro, que é o para recheio, que o pessoal chama, né? É verdade. Então você usa ele é mais firme, ele não desanda tanto quanto o normal. E aí com o bico fininho a gente faz um furinho. Você injeta nele. Depois de assado. Depois de assado. Depois que assou, você injeta aquilo e tira. É divino. Nossa Senhora. É uma maravilha. Eu não tenho a menor dúvida. Você sabe, Priscila, que eu também lembro do Caco Antibes quando fala a palavra brioche? É elegante, Ele falava direto, eu quero os meus brioches, né? Ainda com um sotaque bem carioca. Eu lembro disso também. Eu tenho remédio a essa... Você vê que eles ficaram bem dispostos aqui. O que vai acontecer aqui? 1h30 no mínimo para eles serem assados. Ele vai dobrar, ele vai ficar naquele Então 1h30 antes de levar para o forno. Ele vai descansar aqui. E 1h30 no forno? Não, no forno vai durar em torno de uns 35 minutos. Tá, isso. Tá. 1h30 para crescimento, ele vai dobrar de tamanho. No caso do açúcar, você vai, depois deles já estarem prontos, já crescidos, nós vamos pincelá-los, né? Para ela dar aquela cor douradinha ali. Você vai pegar um ovo com um pouquinho de água misturado. Né? O ovo todo, não só a gema? O ovo todo. Eu coloco inclusive um pouquinho de água num ovo só, ele fica com uma corzinha mais clarinha, ele não dá assim, e fica naquele douradinho bonito ali. Quando eles estiverem, depois de 1h30 de crescimento, você pincela eles e aí sim, joga o açuquinha em cima, e ele vai ficar aquele charminho dele assim, todo açucaradinho, e se for as gotas de chocolate também, no momento pincelou, já joga as gotas de chocolates forneáveis, né? E quando ele sai com um aspecto muito bonito e gostoso. Não tenho dúvida. E ou com recheio, ou sem recheio, por exemplo, a geleia. Por exemplo, geleia com brioche, eu acho que ele dá uma... Perfeito. É um casamento
Eu comprei uma geleia de manga na feirinha no final de semana que, gente, eu tô imaginando ela com esse brioche quando chegar em casa. A Amanda tá dizendo o seguinte, ela faz pães pra vender e esse brioche vai ser mais uma opção. Olha que ideia legal que você deu pra ela, Zé, que ela bom. vai ter sucesso com ele. E a Dalva tá dizendo que o saquinho do fermento vem 10 gramas e não 15, como eu imaginei. Então tem que usar um pacotinho e meio. Um pacote e meio. Porque são 15 gramas que vai precisar do seco, tá, gente? Muita gente perguntou do seco. E ter uma balancinha em casa. As balancinhas hoje são aquelas balancinhas de precisão. A gente, quando passa uma receita, geralmente a gente costuma passar em xícara, em colher, que é o mais prático que a dona de casa tem em casa. Mas para conseguir a precisão, a balancinha é bom sempre ter uma balancinha, porque aí você tem como pesar. Eu acho que as receitas, elas têm a peculiaridade do quê? De respeitarem as suas quantidades. Tá. Esse negócio de olhômetro, você vê que eu tenho uma preocupação de quando a gente vai colocar a água ou o leite, com cuidado, com controle para a absorção da farinha ser correta. Porque se você coloca um pouco mais de farinha, você coloca um pouco mais de açúcar, você desbalanceia totalmente a receita. Eu vi que sobrou até um pouquinho de leite agora, a gente está vivendo um momento muito úmido, né? Então a farinha ela não absorve menos. Então por isso que você... Tem que ter esse cuidado, né, Zé? Sem dúvida. Um beijo então pra, deixa eu ver o nome da Linda aqui, que me ajudou com essa informação que eu estava na dúvida. Dalva, obrigada, viu, Linda? A Dani, Dani Trolese, sua maravilhosa. Será que podemos fazer esse processo de sovar a massa na batedeira planetária com batedor gancho? Sem dúvida. Funciona? É aquela dica, então tá, maravilha. Bora lá, Gabi, que tem um pãozinho maravilhoso esperando a gente. Ai, meu Deus. Olha a Rosa dizendo que conhece a Requinte, diz que é tudo de bom. Que maravilha. Então, enquanto a gente come essa maravilha, você fala sobre a Requinte. Como estão as coisas por lá agora no inverno, hein? Opa, o inverno Muitas é que nem delícias, eu falo, né? Que me desculpe as pessoas que gostam do verão, eu também gosto. Eu gosto, mas eu prefiro. O inverno para nós é abençoado. Ah, sim, porque as pessoas comem mais. Aliás, a gente vai falar sobre isso hoje. É o assunto da nossa pauta. Então. Daqui a pouquinho a gente vai falar por que o nosso corpo tem a necessidade disso. Aí você vem com um brioche, num frio desse. Meu Deus. A gente come tudo. Você vê, isso aí não tem recheio nenhum, só tá com um pouquinho de açúcar, né? É incrível. Só tá faltando, depois a gente incorpora aquele chocolatinho quente. Meu Deus do céu. Nossa. E para nós, assim, o que é maravilhoso é o frio, porque são os caldos, são os pães recheados, são tudo. A nossa vida é uma outra vida. Eu sei bem, que delícia. A gente sabe, né? Nossa. Não na venda, no consumo. Eu sou bom de garfo, gente. Imagina no frio. Vamos falar dos custos, turma? O pessoal do Faça e Venda tá bem curioso também. Inclusive você, minha linda, que falou que vai incluir já o brioche no cardápio para suas clientes aí. Vamos dar uma olhada, ó. Custo da receita, aproximadamente R$12,90. Barata a receita. R$12,90. Isso sem recheio, tá? E depois, se você for colocar recheio, você vai agregar. E assim, a gente passa um valor estimado de R$12,90 e tem aquelas variações de onde a pessoa compra, né? Claro. Tem uns custos maiores ou menores. Comprar em quantidade. Mas a dona de casa sabe articular direitinho um custo-benefício? Sim, com certeza. Mas não passa desse valor, isso eu posso garantir. E como o Zé já falou, rendem 2 pães de 450 gramas, tá? Essa fornadinha aí. Preço sugerido de venda, R$12 cada um. E aí você tem um lucro de R$11,10. E fácil demais de fazer, né? Sem dúvida nenhuma. Nossa, muito gostoso, gente. Nossa, já mandei ver um inteiro. A Rê tá falando, eu tô aqui comendo. Fica à vontade. Muito bom. Muito bom mesmo. Conta pra gente onde é que está a Requinte, Zé, por favor. A Requinte, nós estamos na Avenida Amador Bueno da Veiga, ali na Penha, né, na Zona Leste. E o nosso site é o www.requinte.com.br. Essas delícias e outras. Inclusive, eu tenho dívida com você ou não? A gente fazer uma Catarina salgada. Verdade. E, na verdade, a Catarina salgada, ela é uma massa doce, porém com recheio salgado. Nós podemos usar calabresa, podemos usar atum, tomate seco. E também vai ter aquela pegadinha do agridoce maravilhosa. Isso, então nossa, assim. Gente. Requinte.com.br. Aliás, tem tantas delícias lá. Você já compartilhou tantas? Tem uma ideia de quantas receitas você já passou pra gente até hoje? Eu não tenho noção. Mas o que você já compartilhou de maravilhas com a gente, então a gente só tem a agradecer, Zé. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez, querido. Muito obrigado. Até a próxima. Essa receita eu vou levar pra vida. Obrigado, Zé. E você vai levar pra mim, por favor, pra mesinha, o meu pratinho? Vou pensar no seu caso. Faz isso pra mim. Vou pensar no seu caso. Eu não vou conseguir deixar esse pãozinho sobrar no prato desse Claro que eu jeito. levo, Pode até repeteco, né, se quiser. Olha que maravilha!